Então, na nossa aula de hoje, eu vou estar abordando com vocês as estratégias, né, que os autores tomaram na construção da obra deles, né? Então, qual que foi, né, o caminho percorrido aí pelos nossos autores? Então, eles partem, né, de uma premissa ali, já uma posição, né, de crítica ao capitalismo por meio das exposições das engrenagens de guerra aos povos. Então, eles mostram que eles têm um posicionamento interpretativo desde o início do livro diferente, original. Eles criticam de uma forma radical, inclusive as nossas representações, os nossos discursos pretéritos sobre a questão do colonialismo. Né? Para eles, o colonialismo é uma forma de falar que escamoteia o que foi de prática, né, diante do conhecimento que a gente tem hoje sobre as ciências humanas. Né? Então, por isso que eles desconstroem, né, o conceito de colonialismo e de ocupação, povoação. Então, são uma série de conceitos, né, que foram construídos em especial dentro da história, né, e que eles vão colocar que esses conceitos acabam mascarando o que de fato veio acontecer e continua acontecendo, que na interpretação deles é uma forma de guerra aos povos nativos, né, a quem vive nos territórios, e que o objetivo desses que colocam essa guerra em movimento então a desapropriação, a apropriação de recursos e a desapropriação do território, né? Então é a tomada do território do outro. Por isso eles usam o conceito de guerra, não o conceito de colonialismo ou outros, né, semelhantes nas abordagens, inclusive críticas. Né? Por isso que eu chamo a atenção de vocês que a abordagem dos autores, hoje a gente pode considerar elas dentro de uma perspectiva de crítica radical. Né? Dentro, né, das abordagens da teoria crítica, né, a gente vai ver ali os conceitos, né, como eu coloquei para vocês ali nos pontos importantes para a gente estar fazendo uma leitura mais profunda de um livro, estar reconhecendo onde que aquela obra ela está inscrita, né? Então ela está escrita dentro da teoria social crítica, né? Então ali se tem muita contribuição aí de Karl Marx, sim, né? De todas as contribuições à sociologia e à filosofia do pensamento de Karl Marx, e também, né, dentro de toda uma construção científica no campo das ciências sociais que foi construída a partir de debates e discussões em torno do capitalismo, né? Principalmente dentro da área que a gente chama, né, dentro dos estudos científicos, de teoria econômica política, né? Economia política enquanto campo científico de estudo e discussão. Então, os nossos autores vão ali utilizar a economia política latino-americana, né? Então, vocês vão perceber a hora que vocês fizerem o mapeamento dos autores, né, que vão ser citados uma série de estudiosos, de professores, alguns já faleceram, outros continuam, né, em atividade, que atuaram sempre dentro desse campo, que é o campo da economia política, né, discutindo as questões latino-americanas, né, as questões específicas do nosso processo histórico e territorial. Também a gente vai perceber, através do nosso mapeamento de conceitos, né, uma presença e uma influência muito grande ali de abordagens Foucaultianas, né? Então a gente vai ter várias categorias que foram utilizadas ali nos estudos do Michel Foucault e apropriados, né, depois por vários campos das humanidades, da filosofia, da história, da geografia, para se fazer pesquisas e avançar em conhecimentos sobre a sociedade, que ali está presente, né? Desde a da questão do conceito
conceito de poder que é utilizado no livro, né? Que já é uma ideia de poder enquanto imanência, enquanto poder que está nas relações sociais, que é um conceito, uma ideia, né? Tipicamente das pesquisas do Michel Foucault, né? Que foram incorporados ao pensamento social contemporâneo. E desculpe, e ideias e categorias, né, melhor dizendo, derivadas aí desse conceito de poder, como disciplina e outras categorias que vão aparecendo ao longo do texto. Outra questão, né, fundamental para a gente conseguir interpretar e estar fazendo uma análise mais profunda. Os autores trazem uma perspectiva decolonial, né, então é uma abordagem dentro das ciências humanas bem contemporânea, né, tem uma origem forte dentro aqui, né, desse debate da economia política latino-americana, e principalmente quando ela vai se aproximar e se imbricar com a ecologia política latino-americana, né, que acabam virando dois campos distintos de conhecimento, mas muito próximos. Né, que vão ser alguns autores aí, principalmente aí o professor Henrique Leff, né, que veio, né, nos apresentar aí um debate muito importante. Fica de sugestão, né, de estudo complementar para quem ainda tiver um tempinho aí nesse final de curso. Eu sei que é corrido para vocês pesquisar um pouco sobre o professor Henrique Leff. É muito importante aí as contribuições do professor no campo da ecologia política e do pensamento decolonial. Outras questões que é importante a gente atentar, né, para a gente poder entender o conjunto dos argumentos e a construção do livro que a gente está estudando. Né? Então, eles têm como uma ideia central ali, que é o pano de fundo do nosso livro, sempre essa questão da tensão, da dialética entre trabalho e o capital. Né? E então a gente tem dois conceitos aí chaves, né, que é o conceito de trabalho e de capital. Também fica a dica aí de a gente buscar, nem que seja com a ajuda do Google, né, para a gente ter mais claro aí esses conceitos, né, que é o conceito de trabalho e de capital dentro da teoria crítica. Né? Então a gente tem que sempre contextualizar epistemologicamente, né? Por isso que a matriz curricular do curso de vocês, ela foi muito bem organizada, muito bem pensada, e vocês têm a divisão das disciplinas organizadas por epistemologias, por áreas de construção de conhecimento dentro das ciências humanas. Outros conceitos típicos, né, da teoria social crítica que vão aparecendo ao longo da obra, conceitos, por exemplo, apropriação, acumulação, expoliação, modo de produção capitalista, né? Todos esses não são simplesmente termos, né? E a gente também não pode utilizar eles de uma forma diferente na palavra. Né? São conceitos muito bem definidos, né? E foram trabalhados aí nos últimos praticamente 200 anos de evolução das ciências humanas. Né? Não é algo... as pessoas não têm o domínio do debate dentro das ciências humanas, acham que é coisa de esquerdista ou direitista. Isso não cabe dentro das ciências humanas. Né? Nós temos, sim, a presença desses campos ideológicos, né, de esquerda e direita, com os seus posicionamentos e as suas visões de mundo dentro das ciências, principalmente das ciências humanas, mas a gente tem que tomar o cuidado do simplismo com relação a isso, né? Se é um livro, né, de pensamento econômico, político de direita, é importante esse livro ter a sua contextualização dentro das escolas de pensamento desse campo ideológico.
né? Nas áreas humanas, esse campo ideológico ele é muito restrito a algumas universidades em alguns países, né? Porque em função, né, das ciências humanas lidar diretamente com filosofia, os campos mais conservadores não se sustentam pela estrutura lógica, né? Eles acabam se demonstrando extremamente comprometidos e acabam não ganhando muito espaço dentro das discussões científicas, né? Já dentro do campo da economia, isso já é diferente, ao contrário, né? A gente tem muito mais espaço para estudos de ideologias conservadoras e à direitas, né, do que para estudos alinhados à teoria crítica. Por quê? Porque os grandes bancos e os fundos financeiros, as grandes corporações criaram formas de financiar, né, esses outros estudos mais atrelados às linhas conservadoras, a linhas e campos, né, ideológicos de direita. Então, dentro da economia, a gente vê o contrário, né? Então, são paradoxos, né, das ciências modernas. Então, aqui eu trouxe para vocês um pequeno mapa, né, uma lista de termos, mas eles nos dão um pequeno mapa de conceitos, né? Então, importante para a turma estar entendendo minimamente, né, o que cada um desses conceitos significa, né? Então, se a turma não tem o domínio deles ainda, né, é importante estar olhando dentro de dicionários de filosofia e de ciências sociais. Outro ponto, né, muito importante para nós e que é uma das características fortes da abordagem dos autores e que vai dar esse tom de uma abordagem tanto crítica como atual, né, do livro Horizontes Amazônicos. Então, os autores nos apresentam dentro da discussão, dentro da forma como eles vão abordando a problemática amazônica, a questão do racismo estrutural, né? Como eles descrevem, eles explicam como que esse racismo estrutural ele atua como força estruturante, né? Então é importante a gente buscar na nossa leitura entender a hora que eles estão falando, explicando isso, né? Tipo, a gente pode estar trabalhando em algumas atividades, né, na sequência do nosso estudo para ter isso mais claro para a turma, para a gente estar desenvolvendo essa percepção, essa análise de como os autores vão lidando com essa crítica, né? Outro ponto importante é a crítica radical das narrativas regionais e territoriais em relação à Amazônia, né? Não é algo novo, mas eles trazem atrelado a essa perspectiva decolonial, então que é uma característica forte dos estudos culturais, né, que vão estar contribuindo bastante com essas perspectivas. Então são visões, são estudos que revelaram que a forma como nós representamos o outro, né, seja uma região, seja uma pessoa, evidencia relações de poder que estão presentes em nós, mas também, né, em estruturas maiores, né? Por exemplo, nas estruturas de classe social. E outro ponto, né, a observação das diferentes formas de representação territorial, né? Porque essa percepção nas diferentes formas de representação do outro é que vai permitir, então, o que aconteça, o giro de perspectiva, o giro de visões, se colocar no lugar do outro para sentir a sua própria existência, né? Então, o giro decolonial, observar o mundo e a nós a partir então de um olhar latino-americano, né? E não mais sempre a partir das nossas referências externas. Por exemplo, dentro das ciências humanas, né, vocês já devem ter estudado e acompanhado ao longo do curso, que no caso brasileiro, né, os cursos das ciências humanas são basicamente iniciados através de
comitivas de professores da França que vêm a São Paulo para criar os primeiros cursos na USP, né? E a partir de então se tem, né, a irradiação e a criação de novos núcleos em outras universidades do país. Mas, né, o que caracteriza, por exemplo, essa colonialidade no pensamento científico das ciências humanas no Brasil, por exemplo, é essa relação histórica herdada com a França, com os intelectuais franceses, né, que dentro da divisão internacional, digamos, do poder colonial, né, naquele momento histórico, a França tinha encampado uma ação hegemônica em função da educação, né? Então, a França atuou fortemente em quase todas as colônias, né, naquele período ali, influenciando a formação intelectual das colônias e ex-colônias, né? Então hoje a perspectiva decolonial, né, ela já está universalizada, né, essa reflexão, essa filosofia que nos permite criar uma nova epistemologia, um outro caminho para o conhecimento, vem sendo discutido no mundo inteiro e permitiu que um novo campo, né, tanto filosófico como de estudos, se consolidasse, né? Então, para nós, isto hoje é central, né? Principalmente para a gente estar interpretando o nosso livro de estudo. O movimento decolonial ele não ocorre somente na América Latina, ele acaba ecoando, né, para a Europa, principalmente com questões de migrações, né? Na França hoje ele é muito forte, mas também Portugal, Inglaterra. Nos Estados Unidos ele já vem sendo incorporado, né, por vários movimentos sociais com a questão de migrantes, né, os mexicanos. Então faz parte hoje, enquanto uma característica filosófica, ética e epistemológica, né, enquanto caminho de construção de conhecimento, muito forte nas ciências humanas, inclusive na geografia. Então, na nossa segunda parte, né, nós vamos estar discutindo, então, algumas ideias, né, que a gente pode estar considerando como ideias principais dos nossos autores. Então, no nosso segundo capítulo, né, os nossos autores vão nos trazer aí o processo histórico, né, da ocupação territorial da região amazônica. Então eles vão trabalhar aí a questão do pastorado, né, que foi como que as ordens religiosas, né, ali naquele momento, todas atreladas à Igreja Católica Romana, né, Igreja Católica Apostólica Romana, e com as suas ordens, né, eram diferentes ordens, né, dentro desse contexto, que vai surgindo depois numa complexidade bem maior, né? Mas todas em função de buscar a exploração do que os nossos autores trazem ali numa citação do padre Antônio Vieira, do que seria o ouro vermelho, né? O que seria o ouro vermelho? O ouro vermelho era o trabalho e o conhecimento dos povos nativos, né? Que sem essas duas dimensões, trabalho e conhecimento, era impossível a exploração do território por parte dos colonizadores. Então, os nossos autores, né, eles vão colocando que a América portuguesa estava construída por duas colônias distintas, então eles nos chamam a atenção para esse ponto de diferença territorial com relação ao resto da América do Sul, né? E um ponto importante para a gente estar entendendo também em questão de conjunto Brasil, né? Principalmente nas visões e nas narrativas muito centradas no Sudeste e no Sul, né? Então nós temos por um longo tempo, né, um Brasil dividido por duas grandes regiões administrativas, né,
que se tinha a sede em Salvador, né, por praticamente 200 anos, né, até então a vinda da família real e, e todo o deslocamento do centro do poder para o Rio de Janeiro. E a questão da presença ali também por longa data da colônia do Mato Grosso e do Grão-Pará, né, onde que se tinha como a sede em Belém. Então a região amazônica ela tinha toda uma organização social e política diferente do resto do território brasileiro, né, do território colonial até então. Isso no nosso livro de estudo vocês vão poder estar acompanhando ali como os nossos autores eles discorrem, né, citando exemplos então do momento da ruptura, né, do Brasil com Portugal, que essas elites, essa sociedade que governava e dominava os territórios do norte do Brasil, inclusive se posicionavam politicamente com relação à colônia de uma forma diferente, né, do que o restante do país. E como ideia, né, principal, né, eu já citei agora momentos antes na nossa primeira parte, os nossos autores nos trazem a ideia de guerra enquanto um conceito, enquanto uma ideia central para a gente estar entendendo o projeto colonial, né? Então aqui eu trago uma citação, né, que ela fala: a guerra, portanto, é parte fundamental do projeto colonial, pois institui um inimigo e legitima práticas de violência e extermínio contra ele, né? Então, esse conceito de guerra, né, nós não estamos mais falando do termo guerra, mas de um conceito que vai sendo construído ao longo do livro, né, para expressar esse conjunto de dispositivos de poder, né, que foram utilizados em um projeto de ocupação, dominação e exploração do território amazônico, que acaba, então, por consequência social e histórica, legitimar a violência, né? Algo que já tinha sido abolido na Europa, a questão da abolição do suplício, né? Michel Foucault vai fazer alguns estudos bem interessantes sobre isso, sobre essas mudanças do poder na Europa, e um dos principais pontos históricos da mudança de como o poder vai se transformando é a abolição do suplício. Mas é abolido lá, mas aqui no Brasil o suplício vira normalidade, né? Inclusive até o tempo presente, né? A gente ainda vê o suplício atravessando o cotidiano do país. Então, na nossa abordagem histórica, né, os nossos autores vão apresentando para nós ali alguns períodos, né, para a gente poder estar entendendo essa linha histórica de ocupação do território. Eles apontam ali, né, que entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha formavam uma coroa única, né? Uma coroa ibérica, que vai ter, inclusive, uma série de efeitos e consequências, né, para o Brasil. Só que após esse momento de unificação das coroas, se abre uma sucessiva onda de crises diplomáticas que acabam culminando uma série de conflitos fronteiriços. E isso vai legitimar a militarização do território, tanto por portugueses, né, que começam a ampliar a construção de fortins, né, de espaços de presença militar, quanto também de avanço espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, que buscam então de diferentes formas tanto explorar recursos como também ter domínio, né, legítimo sobre as áreas, né?
E nesse contexto, a formação territorial amazônica foi sendo forjada, né, dentro desses conflitos, dentro dessas tensões, como parte da constituição do sistema mundo capitalista moderno colonial. Então, desde aquele momento, né, a gente vai perceber que os interesses externos, né, se atravessavam dentro do cotidiano da vida das pessoas que viviam, que habitavam já a nossa região amazônica. Aqui eu trago para vocês um mapa, né, lá da dissertação da Fernanda. A dissertação dela é bem legal, né? Quem tiver um tempinho, tiver um interesse, dê uma olhada. Desculpe a tese, né, da Fernanda, é muito interessante. Ela faz uma reconstrução histórica ali sobre todo o processo de construções de fortins, de estratégias que foram permitindo o avanço dessa ocupação territorial, né, que os nossos autores vão chamar então de formas de guerra, né? Então aqui vocês podem ver, né, essa relação de onde que a gente enxerga as principais cidades da época, né? Nós estamos falando aqui em 1680, né? Nós temos já duas cidades, né, já estabelecidas, algumas vilas, e então se começa a ter um avanço, né, de construção de fortalezas, né, que tinham como objetivo a proteção do território contra invasores externos, mas também possibilitar, através do uso da força e da violência, que o ouro, né, humano, né, que o trabalho e o conhecimento, né, dos nativos, né, da população nativa, fosse então explorada para os fins coloniais. Aqui é um outro mapa que eu trago para vocês também da mesma época, onde a gente pode observar então que começa a interiorizar, né? Começa a entrar para dentro da Amazônia as fortificações, as construções militares. Aqui já temos um período mais à frente, né? Já é 1737, onde já temos um conjunto bem maior, né, de fortificações, e seguindo, né, a que a gente já discutiu nas outras aulas, né, essa geografia dos rios, né, que são os vetores da circulação, do movimento na região. Eu trago uma citação, né, que expressa bem essa ideia de pastorado e guerra que os autores nos trazem, né? Então eles nos colocam que, em síntese, entre o pastorado... Desculpe que estamos acontecendo algum bugzinho aqui. Já vamos retornar. Então, os nossos autores nos colocam que, em síntese, entre o pastorado e a guerra, tudo girava em torno do controle do principal elemento de geração de riqueza, o ouro vermelho, ou seja, os corpos indígenas. Então aqui a gente vê um outro elemento, né, que é muito forte das abordagens do Michel Foucault, incorporado nas abordagens dos estudos Foucaultianos, que é essa ênfase ao corpo humano, né? Então, quando a gente aprofunda no entendimento das relações de poder, nas mecânicas do poder ao longo do tempo, o corpo vai se revelando como o objeto central desse exercício de poder, né? E então, nesse contexto do pastorado, né, daquele momento da expansão do controle do território, da exploração do trabalho humano que existia no território amazônico, essa relação entre igreja e força militar para
que conseguisse ter o controle do trabalho indígena era fundamental, porque eles tinham o saber da floresta. Eles tinham o conhecimento, ao mesmo tempo que detinham, então, a força de trabalho. Aqui é mais um mapa daquele momento, né, histórico, que é bem interessante, aonde a gente consegue enxergar, então, os diferentes grupos, as diferentes ordens da Igreja Católica, né, e as suas territorialidades na região, aqui nesse recorte temporal, né, de 1680. Né? Então, nós tínhamos a Companhia de Jesus, né, já com uma territorialização bem difusa, né? Nós percebemos que ela foi adentrando já ao território, ali já no Rio Madeira, né? Já na grande planície da bacia amazônica, em áreas mais baixas, né? Ali já em 1680. Né? E é importante que a gente visualiza também que não havia somente os jesuítas, né? Nós temos aqui outras ordens, né? Como a Ordem Piedade e a Ordem de Santo Antônio. Ó, outro mapa bastante interessante, né? Que nos traz ali praticamente mais de 50 anos, né? O nosso outro mapa era 1680, cerca de 50 anos após, nós já temos aí uma expansão territorial, né, bem expressiva, né, um aumento muito significativo da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas. Né, olha, a gente tem lá no interior, no coração, né, da Amazônia, a presença dos jesuítas, e temos, né, a presença de novas ordens. Né? Nós temos a Ordem do Carmo, né, a Ordem Conceição, Mercês, participando então desse processo que os nossos autores vão chamar de pastorados, né? Que tinham como objetivo central, né, essa relação de controle e exploração do trabalho indígena e dos recursos da floresta. Então, a mudança na soberania portuguesa na Amazônia, né, que a gente vai observando ao longo desse tempo, então a gente pode ir identificando ela por algumas características. Né? Uma delas é a redefinição da estrutura política administrativa, né, que a colônia portuguesa vai distribuindo o poder de controle territorial com as ordens, né, que os nossos autores vão chamar de pastorado. Né? Por exemplo, aqui, né, olha a questão aqui das aldeias missionárias, né, que as ordens iam formando, né, aqui com os números de pessoas que essas aldeias tinham naquela época. Um outro ponto que a gente pode estar entendendo essa mudança é a questão da estratégia militar. Né? Então, a estratégia militar ela tem um foco, naquele momento, basicamente de defesa, né? E com a demarcações dos limites de fronteira. Né? Então, as fronteiras vão se dilatando, né? Através da ocupação dos fortins militares. Outro ponto é a construção de uma nova forma de exercício de poder sobre os corpos indígenas. Né? Então, esse é um ponto importante, né, para a nossa análise crítica, é perceber que o poder sobre as pessoas ele se modifica naquele momento. Né? Então, ele se torna diretamente associado ao domínio do Estado, né, algo que não existia na região, né? Algo que vem com essa presença do poder e do domínio europeu, né, sobre a população do território.
e são criados então uma série de estratégias e de marcos legais que legitimam a ação violenta do Estado, conjunta com as ordens religiosas, né? Então há um arranjo legal, jurídico, inclusive, naquele momento, que vai dar ao poder das ordens religiosas, dos pastorados, a capacidade de estar exercendo essa função de agentes de controle e exploração do território. Outro ponto é a introdução do suplício, né, que eu já tinha comentado anteriormente com a turma, e a instituição do cativeiro das pessoas, né, porque nesse momento, nessa transição aí do século XVIII e XVII, o trabalho escravo ele é instituído como estratégia de aumento da força de trabalho na região. E a outra questão que começa também nesse momento, né, é o uso da atividade agrícola e, em especial, da pecuária como estratégia territorial, né? Então, quando a gente fala em pecuária na região amazônica, a gente não está falando de algo novo, a gente está falando de algo que é um projeto de Estado, né, e que vem desde o processo de ocupação territorial colonial, né? Então, a questão do avanço da fronteira agrícola e do uso estratégico da pecuária para colocar a floresta abaixo não é algo novo, né? Então, algo fundamental para a gente ter como entendimento da nossa disciplina, né? Que esses processos que a gente vê no debate na grande imprensa não é algo recente ou que deva ser relacionado somente a um governo. É algo característico do Estado brasileiro que deve ser discutido com essa profundidade, né? Para que a sociedade paute, então, se ela quer manter essa lógica, essa racionalidade, com toda essa história, com todo esse passado e com os impactos que tem no presente, ou não, né? E a partir desse posicionamento, então, que o Estado, através dos políticos, né, devem ser cobrados, né, para que se ocorra, então, uma mudança. Outro ponto é a doação de terras. Então, o Estado passa a doar terras para atrair colonos. E essas terras não são doadas somente para pessoas físicas. Há muita terra doada para militares, né, para oficiais e não oficiais. E essa relação entre a militarização e a ocupação da terra e a questão política do cotidiano da fundação das cidades, dos municípios, está vinculado a essa lógica, né? A lógica da terra, e da terra via o quê? Via a doação da terra pelo Estado. E ela doa a terra de quem? Né? Ela doa a terra dos povos indígenas, né? Então esse processo, percebo, né, é ocupação territorial, por presença militar e por presença do pastorado, né? Você toma a terra e se doa a terra para pessoas, né, colocarem gado, algum tipo de lavoura, e essas pessoas são colonos e militares. Esses colonos são pessoas desde que tinham algum relacionamento com a corte ou com a igreja de Portugal ou de outras áreas do país, e muito ali já daquelas elites locais que iam se consolidando conforme o processo de ocupação do território ia acontecendo. Outro ponto, né, a adoção de uma lógica, a adoção de uma racionalidade mercantil de produção de riqueza. Então se cria todo um marco e uma estratégia, um projeto, né, que a gente tem ali na figura da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, onde que se cria redes internacionais, se cria redes logísticas para poder colocar os produtos da floresta em circulação mundial, né? Então aí a gente já tem consolidado, né, as relações entre o espaço, né, social e econômico da Amazônia com
o planeta como um todo, né? Então, essa companhia, né, vai fazer essa ponte mercantil e logística, principalmente com as ordens religiosas no território que estavam explorando, né, capitaneando e utilizando de dispositivos de poder sobre os corpos da população indígena. E o oitavo ponto seria a transformação dos aldeamentos indígenas, né, em lugares de reclusão e confinamento. Então as pessoas são levadas a cativeiro, né, e a partir da figura e da ação do cativeiro que essas vilas e cidades elas começam a ser formadas, ou seja, fundamentalmente em função da exploração do trabalho indígena e do conhecimento indígena, inclusive para montar e fundar as cidades, porque eles tinham conhecimento sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre os ecúmenos e inicúmenos, né, sobre os melhores lugares para se habitar no território. E isso vai consolidando, então, essa fase de ocupação do território através de uma guerra colonial. E nessa lógica, né, do domínio do território, os nossos autores nos destacam 3 pontos principais, né, que seria a questão da disciplina. Então vejam, um conceito disciplina ganha uma importância, né, fundamental aí dentro da abordagem dos autores, um conceito que vem lá, né, das contribuições do Michel Foucault, né, questão do poder disciplinar, que vai nos permitir, então, fazer essa leitura, né, e entender que o comércio e as tropas de descenimentos, né, eram conformados como uma lógica de organização espacial de guerra, né? Então, esses espaços que eram utilizados para agenciar a população indígena, para colocá-la a trabalho em função daquela matriz econômica, né, de exploração da floresta através do trabalho indígena, era fundamentalmente possível através do uso racional do poder disciplinar, né, que na época a igreja dominava muito bem, né, nos últimos 1000 anos já tinham aplicado e evoluído essa forma de poder social. Outro ponto que os nossos autores nos sinalizam, né, é a gente observar que a organização espacial dessa disciplinarização, né, então por isso que surgem as figuras históricas dos diretórios, né, indígenas. Outro ponto aí, né, importante para a gente estar buscando ali no Google, buscando pesquisas, né, o que seriam esses diretórios, né? Esses diretórios foram uma figura política de controle de população indígena que teve todo um marco legal, inclusive, né, criado para aquele momento, para estar criando, então, essa forma de controle da população indígena. E o terceiro ponto, a questão da dinâmica espacial para facilitar os fluxos comerciais, né? Então a gente percebeu ali nos nossos mapas que as ordens religiosas foram se expandindo adentro do território amazônico, mas sempre acompanhando que a lógica dos caminhos dos rios, né? Então isso era fundamental para que a navegação da carga, né, dessas mercadorias que eram retiradas da floresta, chegassem aos portos e então fossem embarcadas nos navios e despachadas, né, para diferentes lugares do mundo, principalmente para as colônias. Então nós temos esses 3 itens, né? E percebam que são 3 itens diretamente relacionados ao quê? A dimensões do poder, né? Do poder político, do poder militar, do poder religioso simbólico, que se conformam aí em estratégias de poder disciplinar que vão sendo as chaves, né, que permitiram o sucesso dessas guerras coloniais. E nessa construção, né, os nossos autores nos apontam também 3 pontos bem simples, né, que ficam fáceis para a gente estar memorizando,
e tá compreendendo a profundidade que isso fez no chão, né, da vida das pessoas na época, que é a figura dos missionários cristãos, né, a figura dos portugueses no território, né, enquanto agentes mandatários da coroa de Portugal, e a figura já do Estado brasileiro, já ali no final desse período. E como próxima etapa, né, de ciclo econômico que sucedeu, né, essa forte etapa de exploração do trabalho indígena, vem então a questão da evolução industrial, e o espaço amazônico acaba sendo inserido dentro da divisão internacional do trabalho, né, naquele momento da industrialização do mundo, no contexto ali das demandas do látex, da borracha. Então nós temos ali na parte a implantação dos seringais, né, como a nova unidade territorial, chave para a gente estar entendendo aquele momento e compreendendo como que o espaço amazônico passou a ser integrado dentro da Organização Mundial, né, do Espaço Econômico. Então, aqui, né? Então, nesse segundo ciclo de espoliação capitalista, como colocam, né, os nossos autores de estudo, a gente tem algumas questões, algumas dimensões, né, importantes para a gente estar observando, né? Novamente a gente tem a categoria trabalho humano como central, né, porque é a ação humana que vai transformar a natureza em capital, né, então ela está no centro dessas relações. A figura do aviamento, né, que você já deve ter estudado bastante aí na região, né, ou como que se caracterizava a figura do aviamento, e essa relação do aviamento para o fomento dos seringais e da exploração do borracha era via diferentes formas de financiamento de todo o sistema de trabalho, né? A outra questão fundamental para a nossa análise é a gente observar a importância das escalas, né, principalmente dessa relação entre a escala mundial, que novamente se sobrepõe aos interesses da escala local, né, e transforma o espaço amazônico num espaço de produção para, né, outros lugares do mundo. Né? E ali surge então forte, né, o papel de diferentes corporações, né? Então a gente ali já tem, né, o mundo das grandes corporações que tem as suas ações, né, negociadas nas bolsas de valores, né, com todo um marco de direito internacional que regula as suas atuações. Com interesse direto, né, no espaço amazônico, e atuando então como agentes de fomento, compra, investimento, lobistas, né, também fazem forte lobby para que o Estado brasileiro faça uma política pública de incentivo, né, a esse ciclo de produção do látex para a indústria da borracha. Eu trouxe uma figura lá do Museu do Seringal, né? Mais uma imagem para a gente estar ilustrando e refletindo, né, sobre o que é a vida dentro do Seringal no passado e hoje, né? Nós ainda temos diversas áreas de produção de látex, né, os espaços típicos, né, da produção do látex, né, as estruturas, né, de produção dos acampamentos de trabalho, e esses ciclos de
esses ciclos econômicos, né, eles vão passando e vão mantendo essa lógica de exploração dos recursos da floresta, mas que só é possível através da exploração do trabalho humano. E essa relação, né, entre exploração do trabalho e exploração máxima dos recursos da floresta via o conhecimento das pessoas que vivem o território, os nossos autores vão dizer que isso é uma lógica estrutural e que se mantém desde que se iniciou as guerras coloniais pela ocupação do território dos povos indígenas que habitam hoje e que habitavam a região amazônica. Então a guerra novamente, né, é utilizada como um conceito e não só como metáfora, né? Então essa relação de política como guerra que é a principal tese, né, trabalhada pelos nossos autores no livro Horizontes Amazônicos, que vai nos permitir então fazer essa reflexão e essa análise mais profunda de entender por que as coisas se mantêm, por que essa lógica estrutural se mantém ainda hoje. Então, os nossos autores trazem mais um conceito muito interessante, né, para explicar essa tese, né, que é a ideia de tecnologias políticas também utilizada nas abordagens do Michel Foucault. Né? Tecnologias políticas são conjuntos de dispositivos de poder. Né? São dispositivos que capturam a subjetividade, que capturam as pessoas para determinados fins, né? Que podem ser até uma máquina, por exemplo, um smartphone, um computador, como pode ser uma lei, né? Para a criação, aí, por exemplo, de um indicador social. Né? Então, o dispositivo é algo muito complexo da lógica do poder do Estado, mas que vai caracterizar então a forma como o Estado captura, né, as pessoas para que a lógica de poder do Estado funcione. Né? O que os nossos autores nos colocam ali? Que para conduzir a política como guerra foram desenvolvidas tecnologias políticas capazes de enfrentar o desafio amazônico, erguido discursivamente pelas ideias de risco e vazio. Né? Então, a gente vai perceber que tanto no passado como hoje, né, as motivações que estão presentes nos grandes discursos, nos textos, nas leis, para a ocupação e para as formas como se dá essa exploração do território amazônico, sempre estão retoricamente apoiadas numa ideia de risco à soberania nacional, risco de perda do território e de vazio demográfico, que não existe pessoas lá. Então, essas duas ideias acabam operando também como dispositivos de poder, porque elas vão operacionalizar, então, toda uma racionalidade que legitima essas práticas que a gente veio conversando na aula até agora.